preciso admitir que essa música que nós acabamos de ouvir é uma das minhas músicas favoritas do HCC. Porque nela nós não somente reconhecemos que Deus é o Deus do passado, como Ele também é o Deus do nosso presente. Deus não somente é aquele que cuidou de nós no decorrer dos processos da nossa história, como Ele também é aquele que permanece nos oferecendo promessas para um futuro. E Deus tem promessas para você, Deus tem promessas para sua casa, Deus tem promessa para os seus filhos e para os seus netos. É por isso que nesse momento eu gostaria que você estivesse convidando todas as pessoas que você ama e que moram aí junto com você para participarem desse momento com a gente. Se as pessoas que você ama nesse momento estão distantes de você, pegue esse link e distribua esses links em suas redes sociais. Mande para as pessoas o link desse culto, para que juntos a gente possa oferecer o melhor da nossa adoração, o melhor do nosso culto. Venha com a gente participar de mais um momento especial da primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Nós queremos adorar a Deus junto com você, junto com a sua casa, junto com a sua família. Hoje eu oro para que você tenha uma excelente noite de domingo junto conosco em adoração. Que Deus te abençoe. Amém. Este é o nosso momento de confissão, quando comparecemos perante o nosso Deus e nos apresentamos confessando nossos erros e nossos pecados. Temos esta oportunidade de fazer isto no culto para que a gente possa a cada momento reconhecer que somos imperfeitos, que somos falhos e que carecemos sempre da graça de Deus. Eu gostaria de apresentar a você um versículo que vem lá da primeira Epístola Universal de João, capítulo 1, versículo 9, que eu aprendi, conheci esse versículo e ele é chamado de sabonete espiritual do crente. Ou seja, assim como você utiliza um sabonete para tomar banho e ficar asseado, você também precisa de um sabonete espiritual para se purificar, para você se apresentar a Deus. E nada melhor do que neste momento do culto, quando estamos oferecendo um culto a Deus, a gente vem a se purificar, a se santificar, para aí sim apresentarmos a Deus o nosso culto. E este versículo, 1 João 1,9, ele assim nos diz: mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te damos, porque podemos nos apresentar a Ti e sabemos, ó Pai, que mesmo com todas as nossas falhas e imperfeições, nós podemos buscar a purificação, a santificação em Ti. Sabemos, ó Pai, que a Tua palavra é poderosa, a Tua palavra, Senhor, vem aos nossos corações e, Senhor, nos mostra que precisamos constantemente confessar os nossos pecados. E graças a Deus, Senhor, porque Tu és fiel, Tu és justo, Senhor, para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E é assim que nós nos apresentamos neste momento. Purifica-nos, ó Pai, estamos prestando um culto a Ti, mas que possamos constantemente reconhecer que necessitamos, ó Pai, da Tua purificação, da Tua santificação. Fala-nos pelas partes do culto, pela música coral, pela música instrumental, pelos solos, mas acima de tudo também, Senhor, fala-nos através da mensagem do Teu servo, que possamos estar com os nossos ouvidos sensíveis para ouvir a Tua voz, porque necessitamos constantemente do alimento espiritual para o crescimento de nossas vidas, ó Pai, contigo. Precisamos caminhar ao Teu lado, ouvir a Tua voz e, acima de tudo, aplicar tudo aquilo que aprendemos em nossas vidas, para que possamos ser melhores testemunhas do Teu amor. Fica conosco neste momento, Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas imperfeições e purifica-nos sempre, Senhor. Nós oramos em nome daquele que tem poder para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Jesus Cristo, nosso Salvador, em nome de quem oramos. Amém. Em espírito e em verdade te adoramos, em espírito e em verdade te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te
nós queremos de todo o coração agradecer a sua presença conosco neste culto, querido amigo, e ao mesmo tempo queremos convidá-lo para estar conosco pessoalmente, presencialmente, todos os domingos, às 10 horas da manhã, aqui neste santuário. Você está cordialmente convidado. Quem é Jesus para você? Qual é o lugar que Ele ocupa na sua vida? Mesmo numa sociedade chamada cristã, que se recomenda como sociedade cristã, nós sabemos que há muitas pessoas que afirmam que Jesus foi apenas um dentre muitos notáveis líderes espirituais. A grandeza de Jesus é algo que muita gente aceita sem problema, mas é algo que outras pessoas têm dificuldade de aceitar. Por isso eu queria ler aqui a abertura oficial, digamos assim, da carta aos Hebreus, uma carta cuja autoria é desconhecida, mas nem por isso o conteúdo é desprezado. Diz assim, Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 4. Por muito tempo Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nestes últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é, e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra, à direita do Deus majestoso no céu, o que revela que o Filho é muito superior aos anjos, e o nome que Ele herdou é superior ao nome deles. Jesus, maior que todos. Ore comigo. Ó Deus, nós te louvamos porque estamos te cultuando nesta noite. O nosso coração se rejubila com tudo aquilo que já aconteceu neste culto até este momento. E agora pedimos que a tua palavra, ora lida, seja também explicada e, sobretudo, aplicada aos nossos corações. Nós oramos no nome daquele que é maior do que todos, Jesus Cristo. Amém. As primeiras frases de Hebreus que acabei de ler, essas frases são curtas e são 72 palavras no original grego. E essas 72 palavras impressionam pela beleza literária. Um conhecido comentarista da Bíblia afirma que estes versos fornecem um dos começos mais impressionantes possíveis, combinando elegância, aliteração, ritmo, arte retórica e força incomparável, com provavelmente o grego mais sofisticado e literariamente elegante de todo o Novo Testamento. Eu gostei de ler esse comentário porque ele é muito próprio, porque está falando de Jesus. O autor de Hebreus vai mostrar para os seus leitores hebreus, portanto, vai mostrar a eles a superioridade de Jesus, vai mostrar que Jesus é maior que todos. Por isso ele diz aqui no versículo 2 que Jesus é o herdeiro de todas as coisas. O herdeiro de todas as coisas. Versículo 4, mais excelente do que os anjos. Mais excelente que os anjos. Versículo 8, aquele cujo trono subsiste pelos séculos dos séculos.
Versículo 9: aquele que foi ungido de Deus com óleo de alegria. E nós, lendo os evangelhos, ouvindo a história de Jesus, nós percebemos que ele, trajando os andrajos da nossa miséria, fez-se homem. Fez-se homem. Não apenas ensinava a verdade, mas ele próprio era a encarnação da verdade. Paulo disse em Colossenses 2,9 que nele, em Jesus, em Cristo Jesus, habita, abre aspas, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele habita toda a plenitude da divindade, ou seja, ele é Deus tanto quanto Deus Pai o é. Foi por isso que um grande pregador inglês, Charles Spurgeon, disse que Jesus Cristo é o braço e a substância do Evangelho, que é em si mesmo toda a teologia, a encarnação de toda a verdade preciosa. Jesus é maior. E eu gosto então dessa introdução de Hebreus, porque ele vai dizer exatamente isso. Jesus é superior. Mas eu queria nesta noite pensar com os irmãos, dando um passeio na Bíblia, um passeio pela palavra de Deus, para descobrir maior do que quem. Jesus é maior do que quem? Então, em primeiro lugar, Jesus, leremos na Bíblia, é maior do que Abraão. Maior que Abraão. E olha que Abraão é um grande personagem entre os judeus. Na verdade, não só entre os judeus. Eu me lembro que em 1983, a primeira visita que fiz à cidade de Hebrom, em Israel, hoje dominada, hoje pertence aos palestinos, né? Aos palestinos. E ali naquela cidade, mas em 83 os turistas podiam ir lá. E lá em Hebrom existe a cova de Maquipela, que atraía turista do mundo inteiro, porque ali estão os túmulos de Abraão, de Sara, de Isaac, Rebeca, José e Lia. Só Raquel é que não está ali. E havia turista, foi interessante, era uma festa, era uma fila quilométrica, mas ninguém reclamava, e alguns grupos estavam ali cantando, outros grupos, né, conversando alegremente, e eram grupos diferenciados. Havia gente, cristãos, havia ali, havia muçulmanos e havia judeus. Então, as três principais matrizes do monoteísmo estavam ali reunidas na mesma fila, esperando a hora para visitar o túmulo de Abraão. Os judeus se orgulhavam de serem, João 8,39, filhos de Abraão. Os cristãos também são chamados por Jesus mesmo, de filhos de Abraão, como expressão que Jesus usou lá na casa de Zaqueu, em Lucas 19:9. E bem assim os muçulmanos, eles também se acham filhos de Abraão. Ou seja, Abraão é aquela matriz, né? Aquele ímã que atrai pessoas das mais variadas tendências religiosas, não é? E você sabe que raramente você vê esses três segmentos na mesma fila: judeus, cristãos e muçulmanos. Por falar em muçulmanos, o nome de Abraão, que em árabe é Ibrahim, né, ou Ibrahim, esse nome aparece 69 vezes no livro sagrado deles, que é o Corão, ou Al-Corão, o Corão. 69 vezes aparece lá. E o Islã considera Abraão um dos mais eminentes personagens da história da espiritualidade. Ele é, na verdade, considerado o segundo homem, só perdendo para Maomé, dizem os muçulmanos, né? Então, Jesus é maior do que Abraão?
Mas como que eu sei disso? Lendo João 8, 51 a 53, diz assim: em verdade, Jesus falando, em verdade vos digo, que se alguém obedecer a minha palavra, nunca verá a morte. Nunca verá a morte. Aí os judeus disseram para ele: agora sabemos que tu tens demônio. Olha só que acusação inconsequente, incabível, né? Agora sabemos que tens demônio, porque Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes: se alguém obedecer a minha palavra, nunca provará a morte. Por acaso, tu és maior que nosso pai Abraão, que morreu? Seria o caso de dizer que você é maior do que Abraão, porque Abraão morreu. Também os profetas morreram. Quem tu pensas que és? Olha só, que falta até de respeito, né? Jesus falando e eles batendo de frente, chamando-o de alguém que possui, que está sendo possuído pelo demônio, que era uma gravíssima acusação naqueles dias, como ainda é hoje, né? Então Jesus é maior do que o segundo maior personagem do islamismo, que é Abraão. Mas tem mais: Jesus é maior do que Jacó. Maior do que Jacó. Você lembra, lendo lá em Gênesis capítulo 32, que houve uma luta de Jacó, uma luta que durou a noite inteira, uma luta entre Jacó e um anjo. Jacó e o anjo lutaram a noite inteira, e no final dessa luta, quando o sol raiava, o anjo então tocou no nervo da coxa de Jacó, e ele passou a manquitolar pelo resto dos seus dias, puxado uma perna, e também fez outra coisa: mudou-lhe o nome de Jacó para Israel. De Jacó para Israel. Então, quando se fala em Jacó, está se falando de Israel. Quando se fala de Israel, está se falando de Jacó. É o mesmo personagem. Agora veja só: quando Jesus parou um certo dia, ao meio-dia, à beira de um poço, enquanto os discípulos foram à cidade comprar comida, Jesus ficou ali sentado à beira do poço, esperando que alguém viesse buscar água, com uma vasilha própria, e ele então pediria àquela pessoa um pouco de água, porque ele estava com sede, era meio-dia, sol a pino. E quando então veio uma mulher samaritana, Jesus começou a conversar com ela, e Jesus ouviu dessa mulher esta pergunta muito interessante. Olha a pergunta que ela fez para Jesus: por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como também seus filhos e o seu gado? João 4,12. Será que você consegue ser maior do que o nosso pai Jacó? E é interessante porque no curso da conversa, a mulher descobre a resposta para a sua pergunta, que Jesus, sim, é e sempre será maior, não só do que Jacó, mas maior do que qualquer outro personagem. Então, quando ela descobre que Jesus é o maior do que todos, ela deixa na fonte, deixa junto ao poço o seu cântaro, e vai correndo à cidade convidar o seu povo, o povo samaritano, para vir ter contato com Jesus. Por que ela fez isso? Porque ela descobriu que Jesus era maior que, palavras dela, o nosso pai Jacó. És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó? Pergunta muito, até, digamos assim, hoje a gente considera ingênua, mas muito própria, muito adequada, porque ela considerava Jacó um dos heróis do seu povo, e agora ela está vendo alguém que é superior ao seu principal herói. Então Jesus é maior que Abraão, Jesus é maior que Jacó.
compulsando as páginas da Bíblia, veremos, em terceiro lugar, que Jesus é maior do que Salomão. Salomão? Sem dúvida, quem foi Salomão? Sem dúvida, um grande rei. Um grande rei. E a história da sua vida mostra que bem cedo ele assombrava as pessoas com o seu talento para a composição de canções e para a história natural, dizem os comentaristas. Ele compôs 1005 canções e redigiu 3.000 provérbios, parte dos quais nós temos aqui no livro de Provérbios na Bíblia. Alguns deles estão ali. É comum ouvir-se alguém dizendo que o tempo do rei Salomão foi o tempo em que o reino de Israel viveu o seu período áureo, foi o período de maior prosperidade, o período de maior respeito, né? E por isso, esse período, o período de Salomão, é sempre lembrado pelos judeus com muito sentimento de nostalgia. Nostalgia. Os judeus têm até hoje saudade, desejo de que aquele reinado durasse para sempre. Por quê? Porque tudo era grandioso no tempo de Salomão, tudo era grandioso. O palácio que ele mandou construir era suntuoso. O próprio templo cuja construção ele patrocinou, o templo também, o templo dos judeus, dos israelitas, era uma beleza, né, de patrimônio, de construção. As roupas dos palacianos do tempo de Salomão eram admiráveis. Os banquetes que ele servia diariamente também eram convidativos, eu diria mais, eram irresistíveis, os banquetes do rei Salomão. A frota marítima era extremamente lucrativa. A fama do rei viajava para longe. Então o reinado de Salomão representou o período de maior glória para Israel. E aí Jesus diz em Mateus 12:42: a rainha do sul se levantará no juízo contra esta geração e a condenará. Pois veio ela, rainha do sul, ou rainha de Sabá, ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior que Salomão. Jesus dizendo: aqui está quem é maior do que Salomão. Então Jesus é maior que Abraão, maior que Jacó, maior que Salomão. Lendo a Bíblia, os evangelhos, descobriremos também que Jesus é maior do que Jonas, um grande profeta. Irmãos, a petulância humana não conhece limites. Quer ouvir? Escute isso. Isso é Mateus 12 ainda. Mateus 12:38. Então alguns escribas e fariseus tomaram a palavra e disseram: Mestre, queremos ver algum sinal da tua parte. Olha a petulância, de novo falta de respeito com Jesus. Queremos ver aí um sinalzinho, por favor, faz aí alguma coisa para a gente ficar convencido. Mas ele lhes respondeu. Quem fala bobagem, ouve bobagem. Não, escuta aqui. Ele lhes respondeu: uma geração má e adúltera pede um milagre. Chamou os caras de quê? De maus e adúlteros. Mas nenhum milagre será dado a esta geração, senão o do profeta Jonas. Essa geração não vai ver milagre nenhum, a não ser o do profeta Jonas, pois assim como Jonas
Continua Jesus. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração, nos intestinos da terra. Os habitantes de Nínive se levantarão no juízo contra esta geração e a condenarão, pois eles, a geração, os habitantes de Nínive, eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior que Jonas. Aqui está quem é maior que Jonas. Jesus falando. Então veja só, os habitantes de Nínive se levantarão no juízo contra aquela geração do tempo de Jesus e a condenarão. Por quê? Porque eles se arrependeram. Os ninivitas, moradores de Nínive, nativos de Nínive, a capital do Império Assírio. O que acontece com esses moradores? Maus, terríveis, perigosíssimos, crudelíssimos, muito cruéis. E tanto que Jonas fugiu para não ir pregar lá. Mas Deus puxou, trouxe Jonas, colocou Jonas pregando em Nínive. E o que aconteceu? Os habitantes de Nínive se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está, diz Jesus, quem é maior do que Jonas. Então veja só, maior que Abraão, maior que Jacó, maior que Salomão, maior que Jonas. Em quinto lugar, Jesus é maior que Moisés e Elias. Maior que Moisés e Elias. Ora, meus irmãos, Moisés é um dos maiores, é o maior personagem dentre os judeus. Os judeus consideram Moisés, não aceitam Jesus, você sabe disso, muitos não aceitam, a maioria talvez, mas aceitam Moisés. Moisés falou, está falado, Moisés é o cara. Moisés, ainda bem que ninguém descobriu onde foi sepultado o corpo de Moisés, ainda bem, porque se Deus não tivesse escondido o corpo de Moisés, meus irmãos, o que haveria de romaria àquele lugar não está escrito, nem foi previsto. Moisés, o outro personagem grande, Elias. Moisés, representante da lei, Elias, representante dos profetas. Pois bem, há um trecho nos evangelhos, é tão importante que ele aparece nos 3 evangelhos chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Esses 3 evangelhos registram um fenômeno raríssimo, no próprio ministério de Jesus. E Tomás de Aquino considerava esse milagre, que é a transfiguração, o maior dos milagres. O que é transfiguração? Transfiguração é quando acontece uma alteração da forma, alteração do semblante. E a Bíblia diz sobre isso que houve essa transfiguração, que aliás era uma prévia, diz Lucas, uma prévia da sua glória. Segundo alguns comentaristas, provavelmente isso que eu vou ler agora aconteceu à noite. Por quê? Porque Lucas 9,32 também diz que eles, os discípulos, estavam vencidos, abre aspas, vencidos pelo sono, fecha aspas. Vencidos pelo sono. Aí eu vou ler o texto. O texto é Mateus 17, de 1 a 8. É uma narrativa das 3. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. E aqui eu paro para dizer que a tradição sugere que esse monte
ao qual Jesus levou os três amigos, seus três amigos, seria o Monte Tabor. Mas há também argumentos para o Monte Hermon. Seja como for, o nome do monte aqui não é importante, mas o que aconteceu nele? Mateus 17:2. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas roupas tornaram-se brancas, brancas como a luz. O rosto, que aconteceu? Brilhando como o sol. Ó, quem é que encara o sol? A gente pode tentar fixar o sol, fixar o olhar no sol, mas é complicado. Até um refletorzinho forte já perturba a gente. Você imagina o sol, que é o refletor, o rei dos refletores. Então Jesus, o seu rosto transfigurou-se, suas roupas tornaram-se brancas como a luz. Então apareceram diante deles, Jesus e dos apóstolos, Moisés e Elias falando com ele. O relato de Lucas diz até do que falavam. Diz que estavam falando da sua partida. A palavra êxodo ali no grego. Falavam da sua partida, do seu êxodo. Assim como Israel saiu do Egito, Jesus sai deste mundo levando consigo os pecados de todos os pecadores que nele creem. 17:4. Tomando a palavra, Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Senhor, que cena linda nós estamos visualizando. Se quiseres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Graças a Deus, ele ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado. Lembra do batismo de Jesus? Essa voz falou a mesma coisa, uma voz que veio do céu, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado, a ele ouvi. Escutem o que ele precisa falar a vocês. É o meu filho amado. Vocês escutam Moisés, não escutam? A ele ouvi. Vocês escutam os profetas, não escutam? A ele ouvi, porque ele é superior a Moisés, ele é superior a Elias, superior à lei, superior aos profetas. A ele ouvi. E isso tem a ver com a abertura da nossa carta aos Hebreus. Eu li ali, olha: por muito tempo Deus falou várias vezes. Deus falou de diversas maneiras, falou a nossos antepassados por meio dos profetas. Elias está ali, ó, é o representante deles. E agora, nestes últimos dias, Deus nos falou por meio do Filho. Então o Filho é Deus falando. Então vamos ouvir o Filho. O que aconteceu em seguida? Ouvindo isso, os discípulos caíram com o rosto em terra e ficaram com muito medo. Então Jesus aproximou-se e, tocando-os, disse: Levantai-vos e não temais. E eles, erguendo os olhos, não viram mais ninguém senão Jesus. Ó, como eu gostaria que este último versículo, Mateus 17:8, fosse realidade também na sua vida, querido amigo. Que você, quando levantasse os olhos, não visse mais ninguém a não ser Jesus. Que Ele fosse o conteúdo principal dos seus pensamentos, as palavras principais da sua boca, os sentimentos totais do seu coração. Que Ele dominasse a sua vida, de tal modo que você não veria mais Moisés, não veria mais Elias, não veria Pedro, Tiago, João, pastor, o Papa, ninguém mais, a não ser Jesus. A Ele ouvi, a Ele ouvi. Por isso Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior a Elias. Em sexto lugar,
Jesus é maior do que João Batista. João Batista. João Batista, irmãos, quem foi ele? Foi o homem que recebeu o maior elogio saído dos lábios de Jesus. Jesus disse, Mateus 11:11, de todos os que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista. Ou seja, João Batista é o maior, maior do que Moisés, maior do que Elias, maior do que isso, maior do que aquilo, maior do que todo mundo, do que Isaías, do que Jeremias. João Batista, nenhum é maior que João Batista. E no entanto, Mateus 11:11, e no entanto, até o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então Jesus é superior a João. E Jesus diz em João capítulo 5, versículo 36, mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que eu realizo. Será que essas palavras humilhariam João? Jesus dizendo, eu tenho um testemunho maior que o testemunho de João? De jeito nenhum, não humilharia. Até porque o próprio João Batista, lembra disso? O próprio João Batista disse, é necessário que ele cresça e eu diminua. Ou na minha versão, nova versão transformadora, ele, apontando para Jesus, ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. Não é palavra fácil de falar, não. O ego da gente reluta contra isso, mas é preciso lembrar que Jesus é maior do que João Batista, do que Moisés e Elias, do que Jonas, do que Salomão, do que Jacó, do que Abraão, do que Adão, do que Moisés. Ele é maior, em último lugar, Jesus é maior que todos. É maior que todos. Meus amigos, Jesus é maior do que todos os faraós do Egito juntos. Jesus é maior do que todos os Césares de Roma juntos. Jesus é maior do que todos os czares da Rússia juntos. Jesus é maior do que todos os duques da Europa, é maior do que todos os reis e rainhas da Inglaterra, da França. Ele é maior do que todos os presidentes dos Estados Unidos. Ele é maior do que todos os exércitos, mais poderoso do que todos os militares. Ele é superior e mais poderoso do que os ricos magnatas da sociedade. Ele é maior do que todos os filósofos, jornalistas, escritores, cantores, benfeitores da humanidade. Ele deixa todo mundo no chinelo, para dizer uma expressão que você e todo carioca entende. Ele deixa todo mundo, a nós todos, no chinelo. Ele é superior a todos. Por isso Paulo cantou, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Porque Deus deu a ele um nome que é sobre todos os outros nomes. Deus deu a ele esse nome especial, que é superior ao nome de Abraão, superior ao nome de Jacó, superior ao nome de Salomão, de Jonas, de Moisés, de Elias, de João Batista. Ele é maior do que todos. Eu dava aula de português para alguns americanos na década de 80 e 90, e uma missionária chamada Kathy Myatt, ela me contou uma história que eu fiquei arrepiado quando eu ouvi. Escrevi o teor, o núcleo principal da história, e trago aqui para você agora. Uma história que aconteceu, ela foi testemunha ocular dessa história, por isso ela contou. É uma coisa que aconteceu no interior de Minas Gerais, em agosto de 1996. Em agosto de 96 foi que se deu o ápice dessa história. Era o seguinte, era um pai de santo muito conhecido numa cidade pequena,
E ele tinha uma coisa muito estranha, uma prática imoral execrável. Quando ele via na rua uma mulher da qual ele se agradava, ele chegava em casa e conversava com os espíritos, e um espírito trazia aquela mulher para ele. Olha que coisa sobrenatural, né? Trazia aquela mulher para ele. E foi assim que esse homem se tornou o pai de 69 crianças naquela cidade. Fora os outros casos que, ficaram sem registro. 69 filhos, com mais de 30 mulheres diferentes, porque o Espírito trazia essas mulheres para ele. Aí chegou agosto de 96, e ele viu uma mulher na rua, e ele foi para casa e pediu ao seu espírito para trazer aquela mulher. Aí o espírito, de volta da sua missão, respondeu que aquela referida senhora não poderia ser trazida. Ela estava fora do seu alcance. Aí o homem contestou: mas como está fora do seu alcance? Você não é o maior dos espíritos, poxa vida. E o espírito respondeu: não, eu tenho algum poder, mas há um espírito maior que eu. E essa mulher que você quer agora, ela pertence a esse outro espírito maior que eu. Então não posso trazer. O homem ficou enfurecido. Aquilo nunca tinha acontecido. Ficou enfurecido e quis saber que tipo de espírito era aquele que era mais forte do que esse que o servia já fazia muito tempo. O próprio espírito, na conversa com o homem, deu a entender que aquele espírito mais poderoso seria o Espírito de Deus. O Espírito de Deus ao qual aquela referida mulher pertencia. E a partir dessa informação, esse homem começou uma desesperada busca espiritual. Nisso coincide, né? Você sabe que não existe isso. Coincide que um grupo de crentes vem visitar aquela cidade, batendo de porta em porta, de casa em casa, e esse grupo então para na casa desse pai de santo, digamos assim. E esse homem, que até então não se simpatizava com crente nenhum, ele abre alegremente as portas da sua casa, convida esse povo para entrar, serve-lhes um cafezinho, talvez até um pão de queijo, porque em Minas é assim, né? E ele então começa a conversar, conta essa história. Eles explicam para ele que o Espírito Santo de Deus é poderoso para converter o coração, para tirar de dentro da gente, para perdoar os nossos pecados, porque o Filho de Deus foi até o alto da cruz e ali derramou o seu sangue para que você, todos nós pudéssemos ser novas criaturas. E o Senhor também pode. Aquilo soou como uma mensagem, como água na boca de um homem que está morrendo de sede. E aí, ele foi para a igreja, foi para o culto junto com os crentes depois, e ali a sua vida foi transformada. Ele se entregou àquele que é mais forte do que todos os espíritos juntos. O nome dele, sabe o nome dele? O nome dele é Jesus, nome que é sobre todo nome. Mas para terminar mesmo, eu queria retornar ao versículo 1. O versículo 1, porque diz assim: por muito tempo Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas.
Então Deus fala de muitas maneiras e de muitos modos. Deus fala por meio de um testemunho silencioso de um crente bom que você conheça. Deus fala por meio de um sermão que alguém pregou para você, ou aqui, ou na internet, ou na igreja, numa igreja. Deus fala pela leitura da sua palavra, o livro santo. Deus fala pela leitura, pode falar pela leitura de um outro livro. Deus pode falar por meio de uma enfermidade que Ele permita que você experimente. Deus pode falar por meio de uma crise pessoal que você enfrente, quem sabe desemprego, quem sabe um divórcio, quem sabe uma doença, quem sabe, enfim. Deus é poderoso para falar do jeito que Ele quiser, e Ele quer falar a você nesta noite. E se Ele estiver falando ao seu coração, eu peço a você, abra agora o seu coração, não deixe Jesus falando sozinho lá fora, mas abra o seu coração e receba Jesus, sirva-o, porque Ele é maior do que todo mundo. Ó Deus, nós nos curvamos diante de Ti, porque és maior do que todos os nossos problemas juntos, maior do que todos os nossos heróis juntos. Tu és o soberano Senhor de todas as coisas. Nós te louvamos pelo nome de Jesus, que é sobre todo nome, e nesse nome pedimos agora que salves alguém nesta noite que esteja ouvindo esta palavra. Oramos no nome precioso de Jesus. Amém.